quero contar para os nossos irmãos uma experiência que eu vivi. Vai naturalmente ajudar a explicação que nosso irmão nos trouxe nesta noite. Eu estava morando em Fortaleza, com a transferência do meu marido, e esperei lá e ganhei lá o segundo filho. Eu fui anestesiada, porque meus partos sempre foram difíceis e a gente tinha uma certa preocupação. E a anestesia, naquele tempo, era bem violenta. Era uma máscara, não sei se é de éter, não me lembro bem. Sei que era bem violenta. Não era esse açúcar que a gente tem hoje, não. Não sente dor, mas fica acordada. A gente dormia. E eu dormi, não sentia dor nenhuma. E, num certo momento, eu escutei. Eu estava dormindo e o corpo estava livre para pensar e agir. E eu estava recebendo lições maravilhosas do mundo espiritual. Quando eu escutei o médico falando para a irmã que dava assistência: cuidado, irmã, o caso é perigoso, eu tive uma violenta hemorragia. E ele, assustado, atarefado, e a ajudante falou assim: coitada, bem que ela queria ir para a terra dela. Olha, quando eu escutei isto, eu falei: então eu morri. Porque ela queria ir para a terra dela, então eu estou morta, eu estou ouvindo tudo. Eu pensando sozinha, né, no mundo espiritual. Então, se eles estão falando isso, eu não estou sentindo dor nenhuma. E foi muita coisa, muitas informações. E os espíritos me ensinando espiritismo. Minha gente, tinha um quadro negro, e o espírito vinha, escrevia e me dava as aulas. Enquanto eu estava escutando os espíritos, eu estava ouvindo o médico falando e atarefado, explicando a auxiliar o que tinha que fazer, senão não vai ter jeito. A outra: coitada, coitada. Essa coisa assim, que eles ficam preocupados, os médicos também sofrem, a enfermeira sofre, é assim mesmo. E eu participando daquilo tudo, então eu mandei um recadinho. Eu falei assim: irmã, por favor, chame meu marido, que eu quero dar um recado para ele. Mas ela não chamava. E eu continuava assistindo a aula. De repente eu falava: irmã, por caridade, chame meu marido, senão não vai dar tempo de eu dar o recado para ele. A terceira vez, ela não chamava. Eu falei assim: a senhora não é irmã de caridade? Então me faça essa última caridade. Eu preciso falar com meu marido. Já que a senhora não chama, então, por favor, a senhora vai dar o recado para ele. Fale para ele que o espiritismo é uma verdade, que eu estou do lado de cá com os espíritos. Então, acho que foi apropriada a lição. Então, o que eu falo ou o que eu escrevo é genuinamente da minha alma. Eu não li e, sinceramente, não aprendi aqui na Terra, não. Eu trouxe comigo, aprendi outras existências e escuto dos espíritos. Todas as minhas experiências, tudo que eu falo ou por acaso eu escrevo, é do meu espírito, é da minha alma. Então, essa história marcou a minha vida. Sim, esquecendo um detalhe muito sério. Antes do médico terminar a cirurgia, ele me acordou. E nós todos sabemos disso, que não acontece assim. Ele ficou tão apavorado com os recados que eu estava dando para a freira, que ele bateu no meu rosto: Dona Isabel, falando bobagem, hein? Era isso que eu queria contar para vocês, porque eu escutava eu falar no mundo espiritual, eu pensava: acho que eu estou falando para mim mesmo, ninguém está me ouvindo. Quando ele me chamando, eu fui acordando, eu fiquei tão feliz dele me acordar e falar, falando bobagem, ficou confirmado que eles estavam ouvindo o meu recado. Não é assim? Mas foi uma beleza. E o médico continuou a fazer a terminar a cirurgia, quando que a gente sabe que a gente às vezes vai para o quarto dormindo, vai para o CTI dormindo. Eles me acordaram na mesa de cirurgia. Foi sério, não é?
Então, a gente tem mesmo é que conviver, não é como alma do outro mundo, não. Antes do Espiritismo era assim. Nós precisamos aprender a conviver com o espírito no corpo físico. Então, vocês me ouvirem, entendendo que estão ouvindo o meu espírito, o dono desse corpo. Conviver com os nossos irmãos como espírito eterno. Porque a gente sabe que o corpo é passageiro, o eterno é o espírito, não é assim? A doutrina repete, repete, repete. Então, a gente tem que repetir para ver se a gente guarda, se a gente aprende, se a gente concorda, se a gente aceita. Nós temos que aprender, assim, enquanto estamos na Terra, vivermos como espírito, embora respeitando e amando o corpo físico. Então, o espírito consciente, equilibrado, quando ele desencarna, a primeira prece que ele faz é para o corpo dele. Assim que ele toma consciência que ele separou do corpo físico, ele agradece ao corpo o tempo que ele lhe serviu de instrumento. O espírito, o dono do corpo, agradece ao corpo. Obrigada, meu amigo, você me ajudou. Me perdoe pelos exageros, pelos excessos, pelos descuidos, pelas exigências que eu fiz de você. Então, essa prece é para o corpo, a máquina física. Ela deve ser respeitada e até amada, cuidada. Mas nós devemos nos aceitar como espíritos, porque a verdade está aí, no espírito. Dentro disto, a gente entende que a saudade, já que a data nos faz lembrar essas emoções, nós sabemos que vamos sentir falta do corpo físico, da convivência do corpo físico, mas essa saudade que maltrata é justamente porque a gente nunca pensou que é espírito, que um dia o corpo vai desaparecer. Se a gente entender, não vai ficar por aí chorando, falando, eu estou morrendo, eu vou morrer. Não é assim, não. Certa feita, Pedro, o apóstolo, implicou com Jesus, ele era muito implicante, Pedro, o apóstolo. E ele falou com Jesus, Senhor, o povo devia saber o dia que vai morrer. Fica todo mundo trabalhando, se cansa tanto, e às vezes vai dali e logo morre. Não, Pedro, não pode, o povo não pode saber, não dá certo, não é bom. Não, mas isso é um absurdo. A pessoa se sacrifica tanto para comprar as coisas, para guardar riqueza, e não pensa na morte, não sabe de nada. Não, eu estou de acordo que sabe. Eu vou, tá bem, então vamos fazer uma experiência. A cidade é pequena, saia por aí, vai avisando a todo mundo o dia que ele vai morrer. Você vai ter a intuição direitinho. Aí ele saiu. Ele era muito ativo, Pedro. E saiu avisando, olha, fulano, tem ordem do Senhor que você vai morrer daqui a 2 horas. Você vai morrer daqui a 2 dias. Você vai morrer daqui... E foi explicando. Então, o povo foi tomando consciência e pensou, se eu vou morrer daqui a 2 horas, para que trabalhar? Largava o material de trabalho, fechava a loja, fechava a casa, os negócios. Quando eles perceberam, a cidade estava parada. E o cemitério estava aquele movimento. Tinha pessoas que deitaram dentro do túmulo. Já eu não vou dar trabalho a ninguém, vou deitar. E a cidade parou, e o cemitério ficou movimentado. E Pedro se esqueceu do trabalho que ele tinha feito. E assim mesmo, a gente esquece, né? Esquece muito. E rápido. Aí Pedro, de repente, falou, Senhor, a cidade está tão triste, tudo parado. A gente quer uma coisa, não tem, quer uma água, não tem. Uai, Pedro, serviço seu. Foi você que fez isso. Uai, eu? Claro, você não avisou os dias que eles vão morrer, os que vão morrer, mas já está prontinho para ser enterrado. Volta lá, Pedro. E Pedro achou que foi triste, lamentável a decisão dele. Volta, Pedro, vai lá, fala que foi uma experiência que nós fizemos, a experiência não deu certo. Aí, tadinho de Pedro, volta lá para desfazer. Tudo isso é a criatura assim, que é boa, é amiga, mas é teimosa. Teimosa. E nós somos teimosos. Nós já sabemos que somos eternos, que o corpo não vale muito só para ser instrumento do espírito. E nós estamos teimando em agarrar aqui, e tem que ficar aqui, está ruim para morrer, mas não pode morrer, e coisa, meu Deus, mas não é morrer. É trocar de roupagem.
A roupa já não serve mais, o espírito vai buscar uma outra roupa e volta, o espírito ganha um outro corpo físico, para viver até numa época melhor, já com mais experiências, com mais entendimento, com mais valores, com mais maturidade, já mais cristão, voltado para a divindade. A vida é uma beleza em termos de eternidade e de comunicabilidade dos espíritos. Tem essa parte também. As religiões espiritualistas, elas aceitam, agora, já aceitam que o espírito, que existe o espírito, que ele é eterno. Ainda não aceitam a comunicabilidade dos espíritos, mas não tem saída, vai aceitar. O progresso se faz. Não aceitava outras coisas, não falava em espírito. A gente, na mocidade, não ouvia falar em espírito, falava em alma do outro mundo. Então, as criaturas, às vezes, procuravam a gente, estou sofrendo muito, estou muito triste, eu acabei de fazer um terço, acabei de fazer uma novena, rezei tanto para as almas sofredoras e eu estou sofrendo tanto. Falei, minha querida, é isso mesmo. Você não orou para as almas sofredoras? Então, quando a gente ora com esse coração amigo, que é o seu, acende uma luzinha na gente. A gente vira uma luzinha, aquela luz que o vento não apaga. As almas sofredoras significa que elas estão na escuridão. Elas veem a luz da sua prece e vêm até você para se beneficiarem com a luz. Não é para prejudicar você, para vir se beneficiar com a luz. Como elas não entendem, não sabem que morreram, e se sentem bem perto de você e ficam. Então, você ficou angustiada com aquelas presenças das almas sofredoras. Então, você precisa aprender a orar. Aí, só a doutrina espírita, que vai ensinar a orar para ajudar sem se prejudicar. Então, nós vamos estudar a doutrina espírita para valer, porque nós todos vamos voltar à verdadeira vida. Então, devia ter o dia dos vivos, e não o dia dos mortos. Porque vivos são eles na pátria espiritual, porque é eterna, é uma pátria eterna. Aqui não é eterna. Você não fica na escola toda a vida. Você faz a escola por um tempo, depois vai para a faculdade, depois vai trabalhar, e o mundo é escola. É essa escola, e nós não vamos ficar aqui toda a vida. Nós temos que ser promovidos. É justo que sinta tristeza, até que chore, mas dentro dos limites de quem conhece a sua filiação divina, a sua eternidade, e que onde há o amor, não há separação. Os espíritos conversam, abraçam, dão carinho, dão afeição àqueles por quem eles são verdadeiramente amados e respeitados. É o amor respeitoso, aquele amor que faz bem, aquele amor que é a força poderosa do Evangelho do Cristo. Ele é acompanhado do perdão, amor e perdão. Se você não souber perdoar, o seu amor não é verdadeiro. Ele é amor por aí, que roda por aí. Então, o amor do Cristo é o amor verdadeiro porque ele faz bem, ele pacifica você, ele ajuda você. Então, quando o nosso ente querido vai embora, a gente tem que usar aquele amor. Por isso que é importante a gente viver em paz. Não queira que o outro faça o que você quer que ele faça. Se ele quer fazer dessa forma, deixe fazer. O mundo é escola, deixe-o viver. Ele vai aprender. Ele não entendeu você, mas um dia ele vai entender. Se não entender com amor, ele vai entender pelas lutas, pelas dificuldades, pelas dores. Mas tenha sempre amor no coração, pela pessoa que te entende, que te ama, pela pessoa que não te entende, que não ama você. Você procure esquecer e lembre sempre com respeito, enviando uma mensagem de entendimento, porque a vida é maravilhosa, ela ensina mesmo, independe de você. Independe de você querer bem ou querer mal. A vida é escola, e nós temos que aprender a vivenciar o amor que Jesus vivenciou e vivencia até hoje. Então, quando você vive assim, com os seus entes queridos, com as pessoas que convivem com você, com aqueles que pela rua te abraçam, te cumprimentam, quem quer que seja, quando você fizer uma prece para essa pessoa que já voltou, aí sim, onde você estiver, sua prece é acolhida pelos mentores espirituais.
Mas você briga aqui, faz mal, prejudica, depois fica orando com medo da alma do outro mundo, não vai adiantar. A prece fica por aí mesmo, sem espaço, sem lugar, sem endereço. Então, vamos nos amar mutuamente enquanto estamos aqui. Como é que a gente vai amar mutuamente? Vai nos amar mutuamente? É fazendo sempre o bem, em todos os sentidos, agir de forma que ninguém seja prejudicado com as suas atitudes, com as suas palavras, com os seus pensamentos, quer sejam familiares, quer sejam pessoas que nos buscam em qualquer lugar da vida. Depois disso tudo que Jesus nos ensina, vem a doutrina nos informando. Se nós não tivermos no coração uma boa dose de responsabilidade, de amor, nós estaremos nos afinando com espíritos doentes, com espíritos maldosos. Essa é a doutrina que ensina. Você vai estudar a doutrina para você entender. Quem está me acompanhando é um espírito sofredor. Então, ele precisa de amor, precisa de prece, precisa de consciência cristã. Quem está me acompanhando é um espírito de luz. Você faz uma prece, agradece a Deus aquela companhia e pede a Ele que não lhe abandone e lhe ajude a acertar as veredas da sua vida. Então, a vida é maravilhosa pela ótica espírita, mas tem que ler para você entender o que nós estamos falando aqui. O que o Silvio falou tão bem, tão bonito, mas você precisa ler. Pegue um livro espírita para ler. Aquilo ali é como uma prece. Um livro do Chico, um livro da codificação, você vai ler, você está orando. E vê que coisa boa, você não está bem, você está meio aborrecido da vida, está contrariado com isso, com aquilo outro. Assente num cantinho, sozinho, e pense em Jesus. Jesus, seu amigo, do jeito que nós já aprendemos na doutrina espírita. Jesus vivo, nosso amigo, nosso médico, nosso orientador. Pense nele, dê uns minutinhos para você mesmo e se desligue um pouco do corpo. E pense no Cristo e leia uma página de um livro espírita, em meia voz, como se você estivesse lendo para alguém escutar. Quer seja dia de finado, quer seja dia de trabalho, quer seja feriado, onde quer que você se encontre. O dia, a hora, não interessa, porque o tempo existe para servir ao homem. Não é o homem que serve ao tempo. O tempo existe para servir ao homem. Então, aproveite esse tempinho, 10 minutinhos que seja. Faz aquela leitura em meia voz. Você vai ver que maravilha, é uma prece. Às vezes a gente não sabe orar, né? A gente fica aqui incomodado, aborrecido, sentindo uma dor, cansado, o salário muito pequeno, a despesa muito grande, o filho quer mais isso, então a gente não tem cabeça para orar, para se ligar a Jesus. Então você procura sentar num cantinho para isto. Não é cantinho que a gente põe o fio de castigo, não. Né? Senta num cantinho e fazer uma prece. Você senta num cantinho para você ficar sozinho, ninguém te incomodar. Quem tem mania de pôr os filhos no cantinho, né? De castigo. E você faz a leitura em meia voz. Você vai ver que beleza, que gostoso, que paz íntima. Foi uma prece que você fez. Aí você agradece. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus amigo. Obrigada, João de Freitas, o seu mentor espiritual, o seu espírito da sua afinidade. Agradeça e vá trabalhar com paz no coração. Ame a todos. Só fale o que é bom, só informe o que é bom, não fale coisa ruim, coisas negativas. Não é bom, só nos faz mal. Então, a sua prece vai chegar a Jesus em benefício do seu ente querido, que já reside na pátria espiritual. Então, é uma alegria você saber que a espiritualidade superior recebeu o seu ente querido. Olha, Deus não abandona ninguém. Deus acolhe todos os seus filhos, bons ou maus, com a esperança do bom melhorar-se, com a certeza de que o mal, o ignorante, vai progredir, vai aprender. Ele acolhe a todos. Agora, não existe milagre. A morte não faz milagre. Se você é mal aqui, você vai se dar mal no mundo espiritual. Mas Deus te acolhe. Ele acolhe você. Você está voltando à pátria espiritual. Então, Deus acolhe você e deixa você ir para onde você mora, onde é a sua casa, onde é o seu bairro, as pessoas que estão te esperando lá, e você vai viver a vida que você construiu lá.
Então, nós lutamos por construir a nossa vida aqui, não é? Mas vamos mandar para lá material para que a nossa vida lá seja construída pelos professores, pelos mestres, pelos auxiliares, pelos amigos, pelos trabalhadores de Jesus. Quando você chegar lá, a misericórdia de Deus vai acolher você e vai informar a você onde é sua casa, onde ela fica, qual é o bairro, os seus familiares, os seus amigos, desta existência, de outras existências. Não é esse horror que mostram por aqui, não. Agora, se você ficar preso ao corpo físico, não se educa com o espírito eterno, você vai ver aquele quadro que não é nada fácil, o seu ente querido ali, quando você fica olhando assim, você fica apavorado. Então, não veja naquele corpo inerte o seu ente querido. Ele já voltou para a verdadeira vida e está amparado pelos mentores espirituais. Deus não deixa o trabalho dele por conta de ninguém. Eu acho que deu para entender. Então, o desencarne é natural que faça o coração vibrar. A gente sente saudade daquele contato, de como que a gente acredita só no que pega. Nós temos que nos educar, espiritualizar os nossos sentidos físicos e não materializar os nossos sentidos espirituais. Espiritualizar os nossos sentidos físicos. Conviver um com o outro, entendendo que ele é um espírito tanto quanto você. Vamos estudar a doutrina, que fica bem mais fácil de entender. Que Jesus a todos nós abençoe e continue abençoando os nossos entes, parentes e amigos que já retornaram à verdadeira vida. Que eles recebam o amparo dos mentores espirituais, esses mentores que nos amparam tanto aqui. Mas, lógico, é evidente que eles amparam também os nossos amigos espirituais na pátria verdadeira, porque todos somos filhos de Deus, temos a proteção de Deus. Fiquem em paz. Assim seja.